Hoje, uma live super interessante, na verdade, né? Me coloco aqui como mediador e entrevistador aí, trazendo aí convidados especiais hoje para essa live. E, para minha bela surpresa, né? Tive aí o prazer aí de estar aí em contato com pessoas que são pessoas bem, assim, o que eu posso dizer para vocês, bem interessante para uma boa conversa nesse dia de hoje. Então já compartilha aqui, teremos aqui a presença da Bruxa Lu. Para quem nunca ouviu ou já ouviu falar, é o assunto do momento. Boa noite, minha linda, salve a banda. Lu, a bruxa mais polêmica aí dos últimos dias do TikTok. Teremos também a presença do meu grande, querido, ilustre Bruxo Malagueta. O Bruxo Malagueta, um lindo, um fofo, que sempre me atende assim, quando eu trago, né, esses convites. Ele é uma pessoa incrível, né? Sem falar o conhecimento e também o discernimento que o Bruxo Malagueta traz aqui, sempre que tem a oportunidade de estar aqui conosco. Então, como eu disse, eu fiz a proposta de trazer essa live aqui hoje, né? Como eu sempre faço, uma live de conversa, uma live de conhecimento, de posicionamento e uma live, acima de tudo, de respeito, né? Eu sempre falo que eu sou um cara que de alguma forma eu sou um cara dogmático, né? De alguma forma eu tenho meus dogmas religiosos, né? Então, assim, eu tenho essa questão dogmática por conta do culto de Quimbanda qual eu pratico. Então, só que eu tenho uma diferença, né? A questão de não ser uma pessoa limitada. Eu não sou uma pessoa que me limito somente ao meu dogma. Eu me permito enxergar, né, e ver aí o mundo com outros olhos e ver também, principalmente, né, aquilo que está oculto, aquilo que não está tão visível. Porém, né, aquela minha fala clássica, né? Nem tudo que a gente imagina que é a nossa verdade vai ser uma verdade para todos. E está tudo bem. Nós não temos a ideia de transmitir uma verdade absoluta para ninguém. Eu sempre digo que a verdade absoluta ela não existe, o conhecimento é infinito, né? Então aquilo que para um é uma verdade, para outro pode ser não uma verdade, o conhecimento de um pode ser o desconhecimento do outro, né? O conhecimento, eu sempre digo que ele é para todos, né? Mas nem todos querem o conhecimento, nem todos estão prontos para receber o conhecimento, né? Então, hoje, em uma ocasião especial, me deparei com a Lu e mandei um convite para a Lu lá no Instagram, se ela estaria disposta a subir numa live aqui para conversar conosco. Fiz o contato com o Bruxo Malagueta também, que, como eu disse, é um fofo, assim, de imediato ele atendeu ali o convite. Quero antecipar aqui, né, o contato que eu fiz com a Lu. Nunca conversei com a Lu, nunca tive, nem segui a Lu aqui no TikTok nem no Instagram. E hoje eu fiz, então, mandei uma mensagem para a Lu se ela poderia me atender e fiz o convite para ela vir, então, em uma live, onde eu estaria aqui fazendo, basicamente, né, um papel de mediador para que ela pudesse trazer ali, se ela assim desejasse, tá? O Bruxo Malagueta e a todos que estão nos assistindo, se ela desejar falar alguma coisa a qual ela deseja, que ela fique à vontade e tranquila, pois somos, acima de tudo, seres humanos, pessoas adultas e sabemos nos comportar enquanto em qualquer debate. Ponto. Fiz esse contato com o Bruxo Malagueta também, Bruxo Malagueta. Velpes, mas o que tu tá falando? Não tá falando nada com nada? Calma, meu velho, eu tô tentando organizar aqui o negócio, foi assim, de última estrada. A minha mãe veio aqui me visitar. Olha! Eu disse que hoje a coisa tá estranha, hoje a coisa não tá normal. Aqui, ó. Salve! Tudo bem, Maria Fernanda, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Sobe a banda, minha velha. Não quero. Salve. Porque quando a gente fala de Yami Oxorongá, nós estamos falando das representantes dela, que são as Yabiês, né? O pessoal do Obone, e a minha mãe é uma Yabiê, e a vida dela é dedicada a Yami Oxorongá, então eu acho que é muito importante falar sobre isso. Inclusive a gente estava conversando algumas coisas aqui nos bastidores, e eu acho que minha mãe tem uma visão bem aberta, assim, sobre a questão. Então, assim, só para o pessoal que está chegando agora, pessoal,
Eu tentei fazer contato com o Babá Júnior, eu não uso o verdinho. Aí eu peguei o verdinho, que é o verdinho do templo. Eu não sei se o Babá Júnior tem o mesmo número, mandei uma mensagem, porque a ideia era trazer essa conversa dentro desse perfil aqui, Mestre Phelps, para que a gente possa ter uma conversa. Se assim desejar, se não desejar, também não tem problema. Eu não estou aqui para trazer a solução da guerra mundial, não é? O Phelps não é o... Como é que é o nome aquele daquele grande personagem da paz mundial? Eu não sou. Eu sou um cara normal como todos os outros. Mas como todo mundo aqui, eu consigo dialogar com muitas pessoas, mesmo as pessoas não tendo a mesma... Babá, te mandei mensagem, Babá, no verdinho. Não tendo a mesma... não tendo a mesma ideia, mesmo assim a gente consegue ter uma comunicação. Então, assim, fui lá, mandei uma mensagem no Instagram para a Lu, convidei a Lu perguntando para a Lu se ela tinha interesse em estar em uma live, aonde ela poderia estar aqui tranquilamente, sendo eu aqui como mediador de uma conversa e não de um debate, aonde as pessoas poderiam estar ali perguntando e, se ela assim desejar, respondendo também. E aí fui, assim, a primeira pessoa que veio na minha cabeça, o Bruxo Malagueta. Porque o Bruxo Malagueta, ele tem, assim, um conhecimento gigante, né? Além de ter as suas iniciações, que também tem um local de fala. Eu, como eu disse, eu não conheço nada do culto nigeriano, conheço de curioso, de troca de informação, mas não domino, não é meu local de fala, então para mim seria impossível. Questão também da bruxaria, também não é meu local de fala, então também a primeira referência que eu trouxe foi o Bruxo Malagueta, e de primeira mão já quero te agradecer demais, meu velho, por me atender de bate-pronto. Junto. Boa noite. Babá Júnior, Boa noite a todos. como é que tá, meu querido? Tu não tem mais aquele verdinho? Abençoe o Bruxo Malagueta, esse beijo. Hein? Abençoe esse beijinho aqui. Ah, recebi. Cara, eu sei que tu é uma pessoa que tem ali me atendido também em toda a oportunidade, tem se mostrado ali disponível. Eu até uso algumas referências em minhas lives falando sobre ti, falando que quanto tu está na minha live, teu comportamento muda, é um outro Júnior. Isso eu já te falei, inclusive para ti na minha live, eu disse, Júnior, por que o teu nível intelectual muda quando tu está na minha live? E a tua fala foi, você assim... Tem lives que a gente está conversando com pessoas, né, não tão capacitadas, e tem lives que a gente está mais confortável para se utilizar de outras falas. Então, fico mais à vontade aqui. Correto? Corretíssimo, corretíssimo. Então, cara, eu não sei se... eu até peço desculpa pela forma de cara, já é a terceira pessoa que eu já peço desculpa. Cara, babá, se tu te sentir confortável para estar nessa live, é sempre bem-vindo. É uma live onde vocês três aqui terão total liberdade para conversar entre si de forma passiva, de forma respeitosa, mesmo sabendo que as pessoas desejam que as coisas inflamam, e estou aqui então para fazer essa intermediação, se assim tu desejar. Já desejou, já está aqui comigo, já fechou. Então, antes de qualquer coisa, eu vou abrir aqui para a Lu, tá? Eu não conhecia a história da Lu, hoje a gente fez contato, como eu disse anteriormente. Lu, minha velha, quanto tempo de internet, quanto tempo tu está dentro da plataforma divulgando teus trabalhos e as tuas práticas? Bom, na internet eu tô desde 2015 mais ou menos, porque eu comecei no Facebook. Aí eu comecei no Facebook, sou dona do grupo Bruxaria Raiz, que por um tempo cresceu, legal, teve uma influência muito bacana, eu partilhava conhecimentos lá também. Só que aí eu denunciei uma seita e eu sofri um hate muito pesado na época e eu acabei perdendo o perfil, perdendo tudo, porque na época eu não tinha maturidade para lidar com o hate. E depois eu retornei com o grupo cresceu novamente, só que aí o Facebook acabou que não tem mais tanta relevância e eu acabei vindo para o TikTok. Eu não lembro exatamente em que ano eu vim para o TikTok. Lu, em 3 minutos no máximo, quem é a Lu? Para que as pessoas te conheçam. Eu sou Lula Estrange, bruxa e ocultista, e eu sou basicamente uma bruxa velha, gente. Tudo que eu tenho vem da espiritualidade. À medida em que eu vou me dedicando, me esforçando, os meus ancestrais, os meus antepassados me abençoam com conhecimento. Então eu estudo, eu busco, mas eu só trago para minha caminhada o que tem a ver com a minha ancestralidade, da forma que a minha ancestralidade me mostra que é o ideal. Então eu não me prendo aos dogmas, eu prendo ao que funciona para minha caminhada, na minha vivência.
Eu tenho uma pergunta já para a gente iniciar já, e aí já abrir já para os convidados também, como o Bruxo Malagueta e o Júnior de Mulambo, que é o seguinte, quando tu cita dogmas, e quando tu traz essa questão de não estar preso a dogmas, essa fala ela virou quase que um clichê dentro da internet nos dias atuais, né? Então nós temos aí o Babajinho que foi um dos percussores, inclusive, dessa questão de não estar preso aos dogmas, de não estar preso a um culto, mesmo ele sabendo da importância, como ele sempre disse, eu não tenho nada contra os cultos, mas sim contra os maus praticantes, a qual pratica esses cultos de forma, na visão dele, errada, e tá tudo bem. Eu te pergunto para ti, dentro do teu entendimento espiritual, tu foi ou participou ou é iniciada dentro de algum culto religioso? Sim ou não? Eu já passei por religiões, mas eu nunca quis me iniciar. Então eu já tive passagem tanto por terreiro quanto por outras, enfim, ordens iniciáticas e por outras sendas, mas eu não quis me iniciar, porque justamente na minha visão, na minha concepção, a iniciação te atrela aos dogmas, que é um conjunto de regras, os tabus, que eu não quero. Eu não quero limitações na minha caminhada. Então eu entendo a importância também, eu nunca neguei isso, mas para mim a caminhada eu não quero. Certo. Vou atualizar aqui para quem está chegando e já abrindo aqui para o Bruxo Malagueta. A polêmica que eu me deparei, não sei se é uma polêmica, mas acredito que sim, foi, como eu não tenho propriedade nem conhecimento de causa, foi um vídeo, e aí eu vou no primeiro vídeo, que é sobre a referência que a senhora traz quanto ia. Eu vou chamar todo mundo de senhor e senhora para de educação, tá? Que a senhora trouxe sobre a sua prática como Yami. E aí houve um rebote muito grande dentro dessas questões a qual a senhora traz lá no primeiro vídeo. E aí eu lhe pergunto, de fato, o que seria, ou qual seria a tua visão sobre Yami e perante toda essa percussão que está acontecendo agora aqui no TikTok? Como eu disse, a minha ancestralidade ela é muito plural, como a de todos nós, né? Todo brasileiro tem a miscigenação, então tem uma ancestralidade muito rica, muito variada. E à medida em que eu vou me desenvolvendo, eu vou acessando mais partes dessa ancestralidade. Eu já sou sacerdotisa de Lilith desde que eu me entendo por gente, na verdade é um resgate de outras encarnações, então eu dei continuidade ao sacerdócio. E como eu tenho um trabalho muito aprofundado com o sagrado feminino, uma parte da ancestralidade africana me trouxe esse contato com as grandes mães. Então a minha visão das grandes mães é uma visão não dogmática, porque eu entendo que, sim, existem cultos fechados e secretos como Geledés e como Boni, porém, nós sabemos que o culto a Yami não se limita a isso, até porque a bruxa ainda hoje é caçada e morta na Nigéria. Então, muitas mulheres tinham que cultuar e praticar magia e buscar o seu sagrado de forma anônima, de forma individual. E é isso que os meus ancestrais me passam, essa forma de acessar o sagrado sem necessariamente se prender a estes dogmas. Então, eu vejo o Yami como uma parte da própria criação. Yami Oxorongá e... Na minha visão, perdão. Então a minha visão ela também é muito metafísica, porque eu tive que estudar muito o próprio ocultismo para conseguir entender e encaixar essas culturas tão diferentes de uma forma que não virasse uma salada. A minha ideia não é sair pegando tudo e misturando, nunca foi. A ideia é realmente achar a minha verdade dentro daquela cultura. Então na minha visão, na minha concepção, nós temos o todo, nós temos essa força divina. E nós temos Jerônimo San e Yami Oxorongá como manifestações do sagrado masculino e sagrado feminino. Tá. Bruxo Malagueta. Lu, me diz uma coisa. Qual seria essa forma de culto que você tem com Yami? Então, a minha forma de culto consiste em trazer o sagrado feminino para a minha vida. Então, eu acesso os elementos de Yami, todos os elementos que vocês já conhecem dentro dos cultos. Né? Os ovos, os pós, as beberagens, as ritualísticas, como os próprios imolês, que são os pactos, né? Só que eu tenho uma visão diferente. Eu não tenho uma visão tão presa aos tabus como é visto dentro da própria religião, dentro do culto fechado. É que assim, Lu, Yami é um tema muito polêmico, até mesmo para as pessoas que prestam culto a Yami. Como é que eu vou te dizer isso?
enfim, é uma energia caótica, é uma energia muito difícil de lidar. Até mesmo nós que temos Imulê, que temos Imule, até mesmo nós, a minha mãe, que é uma Iabie, é complicado. É complicado. E quando a gente pensa que podemos cultuar essa energia porque eu sou mulher, de repente, sagrado feminino e coisa e tal, e nós acabamos misturando o ocultismo com essa magia afro, acaba se perdendo, porque a magia afro, ela é muito perigosa. E o lidar com elas... Fala, Phelps. Eu tô denunciando o Babá Júnior. Eu tenho uma pergunta baseada na sua fala, diretamente para ti. Essa visão que a Lu traz, e talvez uma visão ligada a. Não sei se seria ligado, mas seria uma tentativa de uma releitura, uma ressignificação sobre os olhares africanos para o olhar mais europeu. Não sei se seria essa a colocação, mas uma restauração daquilo que a bruxaria entende, o que é oculto aí, a mim? Mas não cabe. A gente não pode tentar buscar Yami Oxorongá como simplesmente divindade de culto que a gente pode enfiar dentro da bruxaria. Não casa. E eu falo com proporção porque a minha mãe é uma bruxa de sangue, consanguínea, né? Eu sou filho de uma bruxa e, principalmente entendendo bastante do tema, a gente sabe que não dá certo, que não tem a ver e dá problema. Vou abrir para a Lu e daí depois já vou descer aqui no Babá Júnior, tá? Pode, Lu. Eu super entendo a sua visão, mas a sua visão é uma visão dogmática. E quando eu falo de dogmas, eu estou falando de uma visão muito estrita de uma energia. Eu não estou falando como filha de bruxa, eu estou falando como bruxa. E energia caótica me define. Eu trabalho com caos desde que eu me entendo por gente. Eu cultuo Lilith. Eu represento Lilith. Então eu vou ser mais direto com você, amor, tá? Por eu ser filho de uma bruxa, eu sou um bruxo. Isso me torna uma questão consanguínea da minha família. Então eu falo com proporção, tá? Lilith não tem nada a ver com bruxaria. Lilith é neopaganismo, é Wicca. Então você é wicana. Bruxaria tradicional. Então tá bom, você é bruxa tradicional da onde? Calma, gente, calma. Deixa ela me dizer. Você pratica qual bruxaria tradicional? Eu não pratico bruxaria tradicional porque eu não pertenço a uma vertente, mas eu cultuo Lilith a partir da visão clifótica, cabala clifótica. É wicana. Lilith como a rainha... Não, Lilith como a senhora de Citra Ara. Não, sabe? Uma visão anticósmica. Uma visão anticósmica, correto? Exato. É Wicca. A bruxaria tradicional não tem nada a ver com essa modernidade que se vê por aí. As bruxas tradicionais eram completamente outra questão, inclusive... essas nomenclaturas são de agora. Isso é pura... Mas aí que tá, deixa eu perguntar. E esse Lestrange vem da onde? Deixa eu perguntar. O que isso tem a ver com o tema? Tem a ver, porque isso é nome de personagem. Ou seja... Eu vou descer, né? Se não me engano, é Bellatrix Lestrange, né? Do Harry Potter. Eu acredito que você montou... Gente, só um pouquinho. Eu tô falando com respeito, a gente tá falando com respeito. Se a pessoa não pode ouvir uma verdade ou um debate, não tem como a gente conversar. O Lestrange vem da Bellatrix, do Harry Potter. Então eu vejo uma mistura da Bellatrix do Harry Potter, eu vejo uma mistura de Lilith, vejo uma mistura de Wicca, vejo uma mistura de Yami Oxorongá, vejo muita mescla de cultura. Sabe por que o meu apelido é Lu Lestrange, já que você perguntou? Desde a época do Facebook, eu fiz questão de escolher um apelido bem imbecil para filtrar as pessoas rasas. Tá, peraí, deixa eu só fazer. Calma, vai esquentar, calma, vai esquentar, vai pegar fogo, calma. Respira. Aí recém comecei uma live. Calma, gente. Não tenho nenhum interesse de dialogar e de falar para pessoas que vão medir a capacidade de alguém com base no. Você não era meu fã? Você não era minha fã? Posso discordar dos meus ídolos. Então, amor, aqui é uma conversa. Sim, eu estou conversando. Exato. Deixa eu só trazer uma coisa aqui, ó. Vou pedir aqui, por gentileza, a rolagem também se contém, tá? Se eu ver que tá muito inflamado aqui, eu vou dar uma desativada para vocês também não ficar muito ouriçado. Babá Júnior, vou trazer o Babá Júnior. Lu, respira, Lu. Força. Mas vamos focar no
no tema, ataque pessoal. O que tem a ver? Não tem argumento? Calma. Ataque pessoal? Por quê, querida? Qual é o ataque pessoal? Ai, Dizer que você é wicana? atenção. Ai, vai, enfim, vamos continuar. Curiosidade sobre o seu nome e falar que você é wicana é um ataque? Eu não sou wicana, você não perguntou, você afirmou que eu sou wicana, apesar de eu falar que não sou wicana. Sim. Então pronto, se você sabe mais da minha caminhada do que eu, pra que eu tô aqui? Exato. Eu sei do que eu estudo, antropologia, eu sei do que é bruxaria tradicional, eu sei o que é tradição, tudo isso eu sei. Tá, vamos lá. Isso não é diálogo? Tá, calma, vamos lá. Não é isso que eu sei, o que eu entendo e o que é história. O que Não o que eu acho. Eu vou aqui- começar a fazer assim, então. Eu vou começar a meditar de noite e ver como é que os budistas fazem. Eu vou começar a praticar uma religião budista aqui dentro do meu mundo paralelo. Vou começar a cultuar Shiva e Ganesha, porque eu acho que eu tenho uma ancestralidade da outra vida, que eu tive contato com Shiva Então você e praticar um Ganesha. pouco a tolerância. E eu vou colocar tudo isso como religião e vou modificar. Ô, Bruxo Malagueta. E é imodificável. Deixa eu só tentar intermediar aqui entre vocês dois, para que vocês dois dêem uma tranquilidade aqui também. É o seguinte, assim, vai esquentar, tá, Lu? Vai esquentar, Bruxo Malagueta, mas a gente tem que focar no propósito, que é tentar entender o que a Lu está trazendo ali. Não que a gente tenha que concordar, como ela também não vai concordar com vocês, e tá tudo bem. Babá Júnior, vou levar aqui pro Babá Júnior. Isso é foda, velho. A cara dele já me disse tudo. Eu conheço esse cara só pela cara dele. Babá Júnior. Cara, tu é um cara super iluminado. Primeiramente, eu te entendo, tá? Babá Malagueta, sou fãzão do seu trabalho, você sabe disso, já falei 500 mil vezes. Esse assunto de bruxaria eu não entendo nada, né? Não entendo nada. Mas uma coisa que eu fui na minha vida buscando, né, foi tentar saber o que era o orixá, né? O candomblé foi muito raso para me ensinar, adentrei o culto tradicional, da onde que surge tudo isso, né? Quando a gente fala sobre Xangô, Pelaú, né, ele é oriundo de um lugar, Oió. Quando se fala sobre a grande Yami, que tem o seu epiteto como onomatopeia, que é o Xorongá, é uma coisa muito vaga, mas ao mesmo tempo, para os detentores do conhecimento daquele culto, né, eles conseguem entender. E a minha Xorongá, ela não está no Egito, não está no Brasil, não está na Europa. A origem dela surge tudo dentro de um contexto. Dentro do contexto de Ami Xorongá, nós temos que falar primeiramente de Yamapô. Vai falando e vai traduzindo para que nem pessoas como eu, que são leigas, que não conhecem. Yamapô é um clã, tá, que está dentro do culto de Eledé, que é responsável, vem antes de Ami Xorongá. Yamapô é essa grande divindade, líder de um clã e líder de pessoas como os gays, né, os homens que se entendem como mulher, os trans, né, as mulheres que se entendem como homem, né, e os excluídos. Essa galera são espíritos assim, né? Yamapô lidera. Esse clã do Geledés, ela é uma responsável por esse clã, e essas mulheres que estão dentro desse clã, elas sucedem antes, né, na realidade, de Oxorongá, porque fala de Iaopô, que fala a mãe da vagina. E a minha Oxorongá, Yamin, ela fala que é onde vai ficar o útero no corpo da mulher. Ela que designa onde está o útero da mulher. E a Amapô, ela veio antes. Porque o formato do corpo por fora é uma coisa e por dentro é outra. E a Amapô, ela fala que a vagina vai ficar ali, ligando a vagina com o útero. Então não tem como falar de Yamin Oxorongá sem Geledé. Deixa eu ver se eu entendi. Uma pergunta de leigo. Sim. A Yamin... Isso é fundamento do culto de Oxô. Tá? Eu sou do culto de Oxô, eu tenho que saber sobre essas partes. Também sou um Aô, pode. Que Yamin seria a construtora do que é a mulher hoje? Ou na realidade, o nosso corpo,
tem fragmentos das divindades, mas na ditação de onde ia ficar cada item. O Ori jogou primeiro, ele foi malandro, né? Teoricamente. O Ori jogou e aí ele falou assim, eu quero ficar na cabeça, eu quero ficar lá em cima. E o restante ele foi desenhando. Mas, na teoria, né, os pulmões é de uma divindade, os ossos é de outra, e as vísceras é de algumas. É de algumas. A mulher só conhece Yamin, só sente Yamin durante 7 dias. Esses 7 dias, tá? Foi dado a um rito em que o Batalá teve que ter 7 galinhas, uma galinha para cada dia, para conseguir salvar a sua mulher que vazava sangue incorruptamente. Conhecida como Yeye, conhecido como Yeye Mogu. Eu tô falando sobre Yamin, né? O assunto foi Yamin, não, né? Yeye. Já vai, Ravena, já vai. A Ravena, eu tô indo para outra live já. E a situação é o seguinte: quando se fala de Yamin, fala sobre vísceras. A mulher conhece o poder de Yamin na sua TPM, temporada proibida para machos, né? Esse exato momento, a mulher ela é condicionada a uma explosão de hormônio, uma destruição psicológica dela mesma. Tem umas que passa batido, que não tem a conexão com o Yamin, e tem outras que têm essa conexão com o Yamin. A pior conexão do Yamin é punitiva, é de sofrimento, já que Yamin, ela é punitiva, ela foi criada para a punição. Quando eu invoco, eu tô me fudendo, porque ela Exatamente. Eu estou aos olhos dela. Não nos olha. Eu estou aos olhos dela. Exatamente. Eu não posso, ela não pode. Nós fazemos IPC para apaziguar a presença de alguns e dela. Não é isso, peraí, isso não é dogma religioso, isso é uma tradição espiritual. Então, eu não estou falando de dogmas nem regras criadas pelos homens, estou falando sobre aonde é a manifestação de Yamin. O Xorongá fala dessa ave que aparece dentro da floresta de Oxobô, que incrivelmente é liderada por um clã de Geledé, chamado de clã de Geledé, que Yamapô lidera isso, e as mulheres que tendem a não menstruar mais. Elas não têm útero, elas não podem ser mãe. Eu tenho uma dúvida. É uma dúvida totalmente leiga, tá? Trazendo toda essa cronologia e como cosmologia da história da Yamin, que me pegou aqui porque eu realmente não conheço, estou aprendendo aqui. Ela tem alguma similaridade, e aí abrindo até para vocês, similaridade com aquilo que foi levado, trazido, ou de alguma forma extraído do conhecimento do berço da humanidade, conhecido como continente africano, porque o Ifá, e aí não é uma coisa relacionada a outra, mas o Ifá ele tem essas passagens na Suméria, no Antigo Egito e assim por diante. A Yamin, ela tem essa pegada de nascer no continente africano, mas voltado para o povo nigeriano, e ter se desmembrado, e aí foi a pergunta que eu fiz também para o Bruxo Malagueta, tem uma ressignificação. Está misturando as coisas. Os poemas de Ifá... A ressignificação no sentido de entendimento ou não. Os poemas de Ifá foram escritos, vamos dizer assim, a partir do momento em que a divindade, que teoricamente ela vem reencarnando ao longo dos tempos, que ela foi conhecida no final como Orúmila. Só que para ele escrever como Orúmila, ele esteve num lugar só, Ilê e Fé. Os poemas não falam de Setil. Não fala de Setilho, que era o nome real do primeiro sacerdote de Ifá. Então, quando a gente fala sobre todas essas histórias que o povo conhece sobre Orixá, Yamin, Egungun, é mediante a Ilê e Fé. Existe uma briga entre duas famílias. Então, eu só estou trazendo aqui, como eu sou bruxo, eu estou trazendo aquilo que me cabe, né? Eu sou Obone, né? Eu sou o coveiro da terra. O culto de Obone, nós temos que saber alimentar a principal Yamin mais poderosa, que é a Yamin Aie, que é muito mais poderosa até do que Yamin Oxorongá. A
A Lu quer te fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa. Quando eu disse que esse debate não faria sentido, foi por isso. Quando a gente fala do culto, quando a gente fala dos dogmas, nós estamos falando de uma visão muito cerceada. Acontece que essa visão vem de Ifá, e Ifá vem dos árabes por volta do século IX. Nós estamos falando de uma origem patriarcal e monoteísta. Sim, é história isso. Vem da geomancia. A geomancia chegou levada pelos árabes por volta do século IX. Não confunda geomancia com Ifá. Não, ela deu origem ao Ifá. Ela deu origem aos Odus. E aí o que acontece? Nenhum culto está restrito a uma religião, a um dogma. Pode sim, existe o culto. Eu tenho uma pergunta para ti, já abrindo também aqui. O que o Babaji... Perdão. A pergunta que eu quero fazer para ti é: o que o Bruxo Malagueta está trazendo e o que o Babaji está trazendo faz sentido para ti? É aquilo que tu tem quanto entendimento e é aquilo que tu pratica? Se não, qual que é a versão que tu... Para que tudo isso que eles estão trazendo, saber ou, né, o que eles estão me trazendo, perdão, gente, me ligaram, ficou sem som, desculpa, eu devo ter ficado com uma cara horrível aqui. O que eles estão me trazendo, eu já conheço, só que eu decidi não seguir. Porque o que não, minha velha, a senhora não conhece, a senhora leu. A senhora leu, a senhora não conhece. Não estou afrontando seu conhecimento. Só que, minha velha, não se invoca uma coisa que tá para nos matar. Eu não esteja, mas aí que tá. Essa não é que você não acredita, é a tradição desse espírito. A senhora só conhece esse espírito porque a senhora leu nos poemas de Ifá. Como é que a senhora agora descarta o Ifá e fala, só quero ela? É a visão dogmática. Existem formas diferentes de acessar uma mesma energia. Você pode acessar uma energia fora dessa visão religiosa. Se a senhora não pratica a tradição daquela divindade. Exato. Minha velha, você quer ver um negócio? A senhora com certeza pede para as meninas no primeiro dia puxar o sangue dela menstrual, né? Porque é assim que se invoca. Aí que tá, não é assim que eu trabalho. Vocês não sabem. Essa pergunta que eu fiz essa pergunta que eu fiz para a Lu, não que a Lu vai abrir, não que a Lu queira ou deseja abrir, mas a pergunta que é o que vocês estão eu tenho que sair, eu peço desculpa aí. Eu tenho que sair porque já estava programado, tá bom, gente? Agradeço a tudo aí. Obrigada por nada. Entender o seguinte, tanto da Lu quanto tem um senhor aqui e a sua mãe para trazer também, o Babá Júnior desceu, é o seguinte: se essa visão que a Lu tem enquanto prática, ela é uma corruptela, vou tratar como corruptela, tá? É uma corruptela de mim mesmo sendo não ligado a uma tradição, ou ela já deu a entender que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, isso é uma criação dela. Ela criou essa forma para que ela possa acessar essa energia. É uma questão particular dela. Não tem nada a ver com o culto de Ami, não tem nada a ver com o culto de Yaonilé, não tem nada a ver com o culto de Edan. Isso é uma coisa particular. Ou seja, o que nós estamos tentando explicar é que qualquer outra divindade, qualquer outro orixá, qualquer outra entidade que fosse englobada dentro de uma prática, dentro de um culto, até então não teria... seria mais suave, não teria um problema. Agora a Yami é uma força destrutiva. Ela não tem... A gente pode acessar a Yami em uma parte positiva, por Yami Funfun, né? Mas tem que se entender que são 201 Yamis e que elas se dividem de acordo com... É muito além. É muito além, entende? Para poder explicar uma energia tão caótica que a gente não invoca, não trabalha com ela e não utiliza dela. A gente só apazigua. Não faz parte, não é um culto. A gente não tem culto aí, Ami. E o que se lê em livros não é o que o Babalaú vai te passar e vai te ensinar, vai te trazer da força. A força é muito superior para chegar e dizer assim, não, mas eu... é como se eu fosse fã de alguma coisa. Criei ali uma partezinha do Candomblé, uma partezinha do Batuque, uma partezinha de Yami, mas não dá, não é uma brincadeira. Não dá. Qualquer outro culto eles poderiam, menos Yami. Menos Yami. Mais uma vez, essa é a visão dogmática.
Não existe verdade universal. Essa é a visão Gueledé, essa pode ser a visão Oboni. Tem outras visões. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu estou falando para vocês coisas que são passadas pelas minhas antepassadas. Coisas que elas viveram e que elas fizeram. Nem todo mundo em solo nigeriano é iniciado, até porque esses cultos são secretos. E como eu já falei, pessoas não iniciadas que dizem trabalhar com bruxaria são automaticamente mortas. Então é óbvio que vocês não conhecem todas as formas. E pasmem, tem formas diferentes. Só que essa visão em que o feminino é demonizado, o feminino é perigoso, porque o masculino tá tudo bem, você pode invocar o quanto você quiser. Mas o feminino é associado, tudo que é negativo é associado com o feminino. Aqui a gente está falando de um maniqueísmo que vem daquele monoteísmo que eu falei. Eu não tenho uma visão maniqueísta. Não existe bem e mal. E a mim não é o mal versus o bem. E a minha é sim a polaridade negativa. Mas, Lu, eu vou te interromper só para fazer um interponto aqui. Só que assim, ó, para não ficar uma coisa sugestiva a quem está assistindo, o Phelps botou 2 pessoas e a Lu sozinha lá. Então, calma, tá? Porque daí então vai ser o Babá Júnior ali e o Bruxo Malagueta, 2 pontos diferentes, de vista diferente que estavam ali naquela versão. Se eu trago, né? Eu não sou do Ifá, eu não pertenço ao Ifá. Daí eu não vai tenho o mesmo pensamento. Eu não tenho o mesmo pensamento que o Júnior. Não. O Júnior também é do Oboni, eu sou do Oboni. Não, ele foi expulso do Oboni, mas ele estava falando do ponto de vista Oboni. Tá, ele estava falando do ponto de vista do Ifá e do Oboni, dos dois. Eu já subo o Babalaô e faixa aqui. Eu quero entender o seguinte. O Baba Júnior trouxe uma informação contando da cosmologia de Amin. Foi incrível, inclusive gostei muito do entendimento que ele trouxe. Eu não conheço. Então, para mim, foi ótimo. Trazendo, então, a visão ali, ele dá ali o parecer que é o seguinte: Yamin, não bom, não é bom. Assim eles falam, né? Não bom, não bom. E aí eu pergunto diretamente para a Lu se a Lu já teve algum problema, e se sentir confortável de falar, fale, né? E se tu já passou por alguma experiência de forma negativa, e se tu conseguiu lidar com isso, e como que foi que tu lidou com isso, e qual a tua experiência, ou tu começou a lidar com essas forças há pouco tempo? Eu nunca tive nenhum problema com essas forças, justamente porque como eu me conecto diretamente na fonte, eu não passo pelo filtro humano, que é quem deturpa tudo, então eu vou de mente aberta. Porque o universo de um homem é do tamanho do que ele conhece. Se eu te disser que uma energia é perigosa, que você vai morrer, que se você acessar a sua vida vira do avesso, que essa energia vem na sua vida para trazer doença, é isso que você vai se conectar. E acontece que, se for para seguir Ifá, a gente vai ter que levar em consideração tudo que está em Ifá. A gente vai ter que ver o homem branco como uma raça superior, porque Ifá fala isso. A gente vai ter que ver a mulher como inferior, porque isso está no Ifá. Ifá tem muitas problemáticas. Muitos preconceitos são reforçados por Ifá. O Malagueta deveria ter uma noção disso, que ele mesmo não seria aceito em muitos lugares, se a gente fosse falar de seguir Ifá. Depende do tabu, meu amor. Eu não tenho tabu por eu ser gay. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, sim. Tem. Amor, você tá... Agora você falou, deixa eu falar. Você está se baseando muito em ser protestante, com a questão da mulher. E minha mãe tá aqui, é uma Iabiê. Se for o caso, ela fala, então, já que eu não posso ter lugar de fala porque eu sou homem. Enfim, eu não sou homem, né? Mas não tem nada a ver. E a gente não acredita que a Mi é uma energia ruim. E a Mi é mãe de Adjogum. E a Mi não pode ser cultuada por quem não quem não tem um imule, quem não tem um pacto, quem não tem um conhecimento, quem não adentra aquele culto, precisa se adentrar. Você falou que as suas antepassadas te passaram esse conhecimento sobre a Mi, não foi? E quando? Quem são suas antepassadas? Eu não tenho a menor necessidade de revelar isso. Porque são coisas que você botou na cabeça, amor, desculpa. A minha esquizofrenia, mas e aí? A minha vida tá muito bem, obrigada, tá dando muito certo. A minha magia funciona magnificamente bem, eu não preciso do aval de um sacerdote. Deixa eu e minha... Ninguém tá te dando aval. Eu estou aqui como convidado do Phelps para falar a minha visão sobre a mim. E principalmente, eu acredito como todos os sacerdotes do Ifá, todos os sacerdotes do Oboni, todos os sacerdotes
que tem culto a Yami e etc., eles vão entender que Yami é um ser muito complexo e que não dá para cultuar Mas fora. aí é que está. Eu não falo para sacerdotes, eu não tenho interesse em validação de sacerdotes, o meu público não é esse. Muito pelo contrário, é o oposto desse. Deixa eu fazer uma pergunta para o Bruxo. Percebi. Bruxo Malagueta, tu tendo ali então essa tradição dentro da bruxaria, vindo de mãe para filho e tendo já essa linhagem consanguínea. Não tem nada a ver com Yami. Não, não é sobre isso, não é sobre isso. Hoje, dentro e abrindo agora para o lado mais das práticas da bruxaria mesmo, hoje o que se tem hoje, enquanto prática dentro da bruxaria brasileira, e aí a gente vai trazer para um olhar brasileiro mesmo, para aquilo que foi trazido para o Brasil, tu te vê hoje, de certa forma, ou vê que a bruxaria, e aí eu abro também para a Lu, tu vê de alguma forma a bruxaria tendo ali adequações, se assim eu posso dizer? Adequações com? Modernidade, aproximação de outros cultos, pessoas que são da bruxaria que se iniciaram em outros cultos. Sabe o que aconteceu, Phelps? Se eu... conhecimento, né? Aquilo que tu tem, tu não perde, tu né? Acrescenta. O que acontece, Phelps?